chama viva da minha esperança. Este canto soa para ti, seu eterno, infinita vida. No caminho eu confio em ti. Tua língua, povo e nação, tua luz encontra na palavra os teus filhos frágeis e dispersos se reúnem no teu Filho amado. Chama viva da minha esperança. Este canto soa para ti, ser eterno, infinita vida. No caminho eu confio em ti. Deus nos olha eterno e paciente, nasce a aurora de um futuro novo, novos céus, terras feito nova, passa o mundo, espírito de vida, chama viva da minha esperança. Este canto soa para ti, Senhor eterno, infinita vida. No caminho eu confio em ti. Bom dia, irmãos e irmãs. Bom dia. Sejam todos bem-vindos. Celebramos hoje o 5º domingo da Quaresma. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fazei justiça, ó Deus, e defendei-me contra a gente impiedosa. Do homem perverso e mentiroso, libertai-me. Ó Senhor, sois vós o meu Deus e meu refúgio. Proposta quaresmal pascal de Jesus. A partir dele, ninguém ser deserto, terra seca, de condenação, mas rios de perdão e de misericórdia. Com alegria fiquemos em pé e iniciemos a nossa Santa Missa cantando. Senhor, eis aqui o teu povo, que vem implorar teu perdão. É grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração. Sabendo que acolhestes aquele cobrador, e assim lhe devolveste tua paz e teu amor, também nos colocando ao lado dos que vão buscar no teu altar a graça do perdão. Senhor, eis aqui o teu povo, que vem implorar teu perdão. É grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração. Repreendem, Madalena, a nossa própria fé, chorando nossas penas diante de teus pés. Também nos desejamos o nosso amor te dá, porque só muito amor nos pode libertar. Senhor, eis aqui o teu povo, que vem implorar teu perdão. É grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração. Bom dia a todos. Bom dia.
todos bem-vindos, que alegria a gente poder estar aqui reunidos para a celebração da Eucaristia. Vocês sabem que a Eucaristia é Páscoa. Toda vez que nós celebramos a missa, nós celebramos a Sagrada Eucaristia, a comunidade, nós, o povo eleito de Deus, a Assembleia Santa do Senhor, celebramos triplamente os mistérios: primeiro, da paixão; segundo, da morte; e terceiro, da ressurreição de Jesus. Então, que esse mistério grande do Senhor, mistério de amor, de vida, de luz, possa ser renovado em nossos corações. Hoje nós vamos rezando por nós aqui presentes, vamos pedindo a Deus para que essa última semana do tempo da Quaresma seja uma semana de muita oração, de muita escuta e meditação da Palavra de Deus, uma semana de conversão sincera, profunda do nosso coração ao Senhor. Vamos também, é claro, aproveitar agora essa reta final da Quaresma, para que nós também busquemos reconciliação, busquemos o perdão, busquemos a concórdia, a amizade, a união, a paz entre nós. Vamos rezar pelas nossas famílias, vamos pedir por esta comunidade, por toda a igreja, para que nós caminhemos unidos e celebremos a Páscoa também unidos. É assim que nós queremos ir ao encontro do Senhor. Vamos rezar pelo Papa Francisco, pela sua vida, pela sua saúde, pelo seu ministério. Rezemos por todas as nossas famílias, pelos doentes, os enfermos desta comunidade. Vamos rezar, irmãos, por todos os dizimistas aniversariantes, nossa irmã Diva Aparecida F. Malavasi, Edeleuza Osmarina Borges, Gabriela Aparecida Estramantinoli, Ítala Lima da Costa, Janda da Silva, José da Luz Oliveira, José Pascoal Travensouro, Léa Sônia Grael Artigoso, Leonice Maria de Sá Santos, Luiz Antônio Pisato, Maria Gamba Marino, Maria José de Oliveira. Que Deus abençoe a todos com muita alegria, paz, muita saúde. Hoje também aniversário da Sônia Mattioli. Então que Deus a abençoe também, ilumine, proteja e guarde, ilumine e guarde com saúde e fé seu coração. Que todos tenham prosperidade na vida do Senhor. Vamos iniciar a Santa Missa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. É a palavra de Jesus. Então vamos neste momento reconhecer o nosso pecado, nossa fragilidade, nossa fraqueza. Vamos também cantando, pedir de Deus a graça do perdão. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, piedade, 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 piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Ó Cristo que vieste chamar os pecadores humilhados, piedade, 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 piedade de nós, piedade, piedade, piedade de
Deus Pai que nos perdoa. Piedade, 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 piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Deus eterno e todo-poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Coloquemos também nesta Santa Missa as intenções depositadas aqui aos pés do altar. Não só os pedidos, as preces, as necessidades, mas também, Senhor, gratidão e todo o nosso louvor e ação de graças aqui colocados diante do Senhor. Fazei justiça, ó Deus, e defendei-me contra a gente impiedosa, do homem perverso e mentiroso, libertai-me, ó Senhor. Sois o meu Deus, sois o meu refúgio. Senhor nosso Deus, dai-nos por vossa graça caminhar com alegria na mesma caridade que levou o vosso Filho a entregar-se à morte no seu amor pelo mundo, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Sentemos-nos, por favor, vamos ouvir em silêncio, atentos à palavra de Deus. Fala, Senhor, aqui estou. Deus escuta a tua voz. Fala, Senhor. Fala, Senhor, aqui estou. Deus escuta minha voz, fala, Senhor. Leitura do livro do profeta Isaías. Isto diz o Senhor: e abrirei uma passagem no mar e um caminho entre águas impetuosas, e pôs a perder carros e cavalos, tropas e homens corajosos. Pois então todos mortos e não ressuscitarão. Foram abafados como mecha de pano e apagaram-se. Não relembreis coisas passadas, não olheis para fatos antigos. Eis que eu farei coisas novas e que já estão surgindo. Acaso não as reconheceis? Pois abrirei uma estrada no deserto e farei correr rios de terra seca. Hão de glorificar-me os animais selvagens, o dragão e os avestruz, porque lhes fiz brotar água no deserto e rios na terra seca, para dar de beber ao meu povo e aos meus escolhidos. Este povo eu o criei para mim, e ele cantará os meus louvores. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
parecia um sonhar. Encheu-se de sorriso nossa boca, nossos lábios de canções. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Entre os gentios se dizia maravilhas, fez com eles o Senhor. Sim, maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Mudai a nossa sorte, ó Senhor, como torrentes no deserto, os que lançam as sementes entre lágrimas, ceifarão com alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Choro de tristeza sairão, espalhando suas sementes, cantando de alegria voltarão, carregando os seus feixes. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Irmãos, na verdade, considero tudo como perda, diante da vantagem suprema, que consiste em conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, eu perdi tudo. Considero tudo um lixo, para ganhar Cristo e ser encontrado unido a Ele, não com minha justiça provindo da lei, mas com a justiça por meio da fé em Cristo. A justiça que vem de Deus na base da fé. Esta consiste em conhecer a Cristo, experimentar a força da sua ressurreição, ficar em comunhão com seus sentimentos, tornando-me semelhante a Ele na sua morte, para ver se alcanço a ressurreição dentre os mortos. Mas não que já tenha recebido tudo isso, ou que já seja perfeito, mas corro para alcançá-lo, visto que já fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, eu não julgo
já tê-lo alcançado. Uma coisa, porém, eu faço, esquecendo o que fica para trás. Eu me lanço para o que está na frente, corro direto para a meta, rumo ao prêmio, que do alto Deus me chama a receber em Cristo Jesus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamemos o Evangelho. Glória a Cristo, Cristo, Verbo de Deus. Glória a vós, ó Cristo, Cristo, Verbo de Deus. Agora eis o que diz o Senhor, de coração convertei-vos a mim, pois sou bom, compassivo e clemente, pois sou bom, compassivo e clemente. Glória a vós, ó Cristo, Cristo, Verbo de Deus. Glória a vós, ó Cristo, Cristo, Verbo de Deus. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi ao Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um a um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentem-se, por favor, um momento. Queridas crianças, queridos irmãos e irmãs, que palavra belíssima! Nós, quando nos reunimos na casa do Senhor, quando nós nos reunimos na igreja, quando nós aqui nos fomos reunidos para celebrar a Santa Missa,
não tenhamos dúvida, quando nós nos pomos aqui para fazer a celebração da palavra, não tenhamos dúvida que Deus nos toca profundamente o coração, a alma, o espírito. Ele toca com sua palavra nossa frágil carne, nossa humanidade. A palavra de Deus é viva, a palavra de Deus transforma, renova vidas, meus irmãos. E a palavra de Deus é um dos elementos essenciais que nós devemos buscar obter neste tempo da Quaresma, um tempo de preparação para a Páscoa que nos leva, sem dúvida, a uma conversão sincera de coração. Mas esse caminho de conversão é feito através de um exercício de oração, de um exercício de escuta de Deus no silêncio do nosso coração. É preciso também, é claro, a caridade. Nós fazemos aí a abstinência, fazemos aí o jejum, para que nós também pratiquemos o gesto de solidariedade, de caridade, de partilha, de comunhão com os pobres, com os necessitados. Esse caminho se faz com certeza, e ele é necessário uma exigência, um crescimento espiritual por cada um de nós. Então hoje nós nos perguntamos: o que essa palavra que nos é dada fala para nós? O que essa palavra que hoje nos é dada vem trazer para nós? Muita coisa. Nós aqui, é claro, não temos a pretensão de trazer todas elas, porque há uma riqueza imensa. Nós deveríamos sentar, poderíamos meditar essa palavra sentados por horas, fazendo uma ressonância, fazendo uma partilha, fazendo uma verdadeira exegese, ou seja, um estudo, uma ciência profunda da palavra de Deus. Nós descobriríamos as riquezas da palavra para a nossa vida. Mas aqui, alguns elementos eu quero trazer para iluminar mais uma semana do tempo da Quaresma em nosso caminhar com Cristo para a Páscoa. Primeiro, veja, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Aqui nesse primeiro versículo nós temos a imagem de Jesus subindo o monte. É claro que nós devemos sempre pensar a figura do monte nas Escrituras, na palavra de Deus, como também a figura do monte no Evangelho é a figura de um lugar de proximidade com Deus. Subir ao monte para rezar, é isso que Jesus fazia. Subir ao monte para orar, para dialogar, para falar com Deus, com o Pai. E aqui, é claro, nós nos perguntamos, levantamos essa questão fundamental: nós estamos rezando? Nós estamos tendo tempo para rezar? Nós estamos orando? Nós estamos tendo tempo ou tirando tempo para o diálogo com Deus? Nós estamos procurando falar com Deus em nossa vida cotidiana? Porque temos um dia de 24 horas, uma semana de 168 horas, temos um dia e outro dia, um sucessivamente ao outro, dividido em manhã, tarde e noite. Mas o que nós andamos fazendo? Nós temos tempo para rezar? Temos tempo para a oração? Porque Jesus aqui mostra que a oração é parte fundamental da nossa vida. Nossa relação com Deus não se faz, nossa relação com Deus não existe, ela não há se não houver a oração. Pela oração nós expressamos, pela oração nós falamos com Deus, e pela escuta da palavra Deus fala conosco. Então Jesus nos ensina a rezar. De madrugada ele voltou para o templo, ele voltou novamente para o templo. E aqui entra o segundo elemento, a importância de reunirmos-nos na casa do Senhor. O próprio Jesus, ele vai e volta, vai e volta, vai e volta. A ida de Jesus ao templo era algo constante. Ele pregava nos montes, pregava nas planícies, ele pregava nas casas, junto às famílias, ele pregava nas praças, ele pregava em todos os lugares. A
mas um lugar por excelência, em especial, onde Jesus pregava, era no templo. Então, como é importante a gente se reunir em comunidade, na casa de Deus, na casa do Senhor. Jesus fazia isso e nos ensina a fazer esse exercício. E veja, ele vai ao templo, todo o povo se reuniu em volta dele, ele sentou-se e ele começou a ensiná-los. Então Jesus vai ao templo para ensinar a palavra, Jesus vai ao templo para transmitir a palavra, Jesus vai ao templo para ensinar o Evangelho, a boa nova àquela gente. E ali estavam as pessoas unidas, ali estavam as pessoas congregadas, reunidas em torno dele, todos ouvindo, todos acolhendo a palavra, no silêncio, na atenção. Isso é bonito, porque aqui a gente também vai fazer aquela pergunta fundamental: se rezar é importante, se ir à casa de Deus, se reunir, congregar no templo do Senhor, no espaço sagrado, como nós estamos aqui, é importante? É importante também ouvir a palavra, mas que valor nós damos à palavra? Que importância nós temos dado à palavra de Deus na nossa vida? Nós temos parado, pegado a Bíblia, porque é preciso ter a Bíblia, sim, é preciso ter o livro, sim. O livro sagrado faz parte da nossa vida, é um dos livros de nossa coletânea, e é o melhor e o mais importante de todos. Por quê? Porque não é um livro qualquer, é a palavra de Deus. Mas a gente lê, a gente medita, qual é a importância que nós damos à palavra de Deus, ao Evangelho na nossa vida. A multidão estava lá, estavam todos no silêncio, foram e reuniram-se em torno de Jesus, e ele sentado ensinava a todos. Então vamos aprender com a palavra. Sem a palavra de Deus nós não chegaremos à Páscoa, sem a palavra de Deus não chegaremos ao conhecimento e ao encontro pleno com Cristo. Aí outra coisa importante acontece, Jesus está lá, Jesus está ensinando, muitas pessoas estão lá aprendendo, ouvindo, mas não todos. Dentro do templo, veja, irmãos, dentro da casa de Deus, dentro do templo, lugar de oração e escuta da palavra, não estavam somente os ouvintes, ali estavam também reunidos os inimigos de Deus, os inimigos de Cristo, os adversários de Cristo, também estavam dentro do templo. Veja que coisa interessante. Eles não foram lá mestres da lei, eles não foram lá os fariseus para escutar Jesus, para ouvir de Jesus, aprender de Jesus a palavra santa, sagrada. Eles não estavam com fome e sede da palavra de Deus, mas eles foram lá para perseguir Jesus, eles foram lá para pôr Jesus à prova, tentar pegar Jesus em alguma palavra, para julgá-lo, condená-lo à morte. Fizeram uma proposição, propor uma armadilha para Jesus, como se não bastasse os inimigos estarem na cola, na perseguição de Jesus. Eles levaram uma mulher, uma pecadora, uma pobre mulher, levaram a mulher e colocaram a mulher no centro, no meio do povo, no meio da assembleia. Que coisa horrível! Vocês conseguem imaginar isso? Uma pobre mulher, uma pecadora, passando por uma situação dessa, uma mulher que já estava sofrendo, uma mulher que já estava com o peso, a carga do seu pecado, agora exposta à humilhação, publicamente. Olha a maldade desses homens. E eles então foram maus com ela, foram duros com ela, foram exigentes ao extremo com ela, a ponto de julgá-la e condená-la.
e queriam também a condenação de Jesus juntamente com a pecadora. Então eles levaram a mulher, colocaram a mulher no meio e perguntaram a Jesus, dizendo: Mestre, nós pegamos essa mulher adúltera, nós pegamos essa mulher em flagrante adultério, e nós a trouxemos aqui, e a lei de Moisés diz, a lei de Moisés ordena que mulheres como ela devem ser condenadas à morte, devem ser condenadas à pena de morte, ao apedrejamento. O que dizes tu? Perguntaram a Jesus. Veja, irmãos, a pergunta é capiciosa, a pergunta é maliciosa, a pergunta é uma armadilha para Jesus. Se Jesus dissesse: olha, mate esta mulher, apedrejem esta mulher, conforme diz a lei, Jesus então o que faria? Jesus negaria tudo o que ele é. Jesus negaria o seu amor, Jesus negaria a sua misericórdia, Jesus negaria o Evangelho, tudo que ele havia ensinado, pregado e feito até então. Ele seria uma farsa. E se Jesus dissesse: perdoa esta mulher, se Jesus dissesse: perdoa, tenha compaixão desta mulher, o que eles fariam? Eles prenderiam Jesus. Por quê? Porque a lei ordena, a lei manda que a mulher seja assassinada, a lei manda que a mulher seja apedrejada. Então veja a situação. Eles queriam pegar Jesus exatamente com essa questão, eles queriam condená-lo, prendê-lo e matá-lo. Então o que Jesus faz? Vocês viram no Evangelho? Diz o Evangelho: Jesus naquele momento inclinou-se, Jesus naquele momento abaixou-se, inclinou-se e começou a escrever no chão com o seu próprio dedo. Irmãos, prestem atenção. Esse gesto de Jesus, diante da pergunta dos fariseus e mestres da lei, esse gesto de abaixar, é um gesto em que Jesus deu uma pausa, Jesus deu um time, Jesus deu um silêncio, Jesus deu uma chance, Jesus deu uma oportunidade para que eles parassem, pensassem no que eles estavam fazendo. Vocês entendem? Jesus não respondeu imediatamente, Jesus não respondeu a questão, mas se abaixou e começou a escrever no chão, dando uma chance, uma oportunidade para que eles pudessem parar e pensar o que eles estavam fazendo, a maldade que eles tinham no coração, a violência com que eles estavam tomando aquela mulher. Não se pode fazer algo desse tipo. Mas Jesus deu tempo, Jesus deu um tempo para eles, ao abaixar-se, fazer aquele momento de silêncio, mas eles não quiseram mudar de atitude, eles não quiseram mudar o modo de proceder, eles não quiseram mudar o modo de pensar e continuaram a julgar e condenar aquela mulher. E continuaram a questionar e perguntar insistentemente a Jesus o que ele faria, o que ele dizia. Quando Jesus percebe que eles não mudam, quando Jesus percebe que o coração deles é duro, o coração está cheio de violência e determinado a matar aquela mulher, estava realmente determinado com toda a malícia contra ele, então Jesus se levanta e Jesus olha para eles e diz: quem dentre vós não tiver pecado, então atire nesta mulher a primeira pedra. Agora Jesus os pegou. Agora Jesus os surpreendeu com esta palavra.
E em seguida Jesus abaixa novamente, em seguida Jesus inclina-se novamente pela segunda vez e continua a escrever no chão. Jesus novamente deu uma pausa, Jesus deu um tempo, um time, para que eles pensassem no que ele tinha acabado de dizer. Eles ouviram a palavra de Jesus, eles escutaram a palavra de Jesus e começaram a sair, começaram a se retirar, e saíram todos, não ficou um sequer, e saíram a partir do mais velho. Por quê? Porque quanto mais se vive, mais pecado tem. Quanto mais se vive, mais se peca. Vocês entenderam? Como a palavra de Jesus é poderosa, como a palavra de Jesus realmente tem poder. Quem dentre vós não tiver pecado, então lance, jogue nela a primeira pedra. Saíram todos. Por quê? Porque eles perceberam, eles conseguiram agora ver que eles não são dignos de serem juízes daquela mulher. Eles não são dignos de julgar aquela mulher. Eles não são tão santos assim, tão justos assim, tão puros assim, tão imaculados assim, a ponto de julgar aquela pobre mulher pecadora. Eles eram pecadores também? Talvez eram como ela, ou mais, muito mais do que ela. Então por isso saíram todos e foram todos embora. Irmãos, nós não podemos julgar um ao outro, nós não podemos, porque só existe um capaz de fazer isso. Eu pergunto ao Bença, se existe um só Bença, quem é esse único puro, santo, justo, sem pecado, que pode nos julgar? Quem é ele? Somente ele. Somente o santo pode, somente o justo pode. Só Jesus tem o poder de julgar um ser humano como nós. Nós não. Nós não podemos julgar, nós não podemos condenar. Por quê? Porque nós somos todos pecadores. Nós não somos puros, santos, a ponto de sermos juízes uns dos outros. Só Deus pode. E aí é interessante observar que ele podendo, nem ele julgou. Ele podendo, e somente ele podendo, ele, muito pelo contrário, veio a nós, ele nos amou, ele nos libertou, ele não julgou, não condenou, mas deu a sua vida por nós. Então nós não podemos fazer isso. Nós jamais temos ou teremos o direito de ser juízes uns dos outros. Queridos irmãos, aí Jesus então se levantou. Jesus se levanta pela segunda vez, e quando Jesus levanta-se, eles já não estavam lá mais. Quem estava lá era somente Jesus e aquela pecadora, somente Jesus e aquela mulher humilhada, julgada. E então Jesus olhou para ela e disse: eles não te condenaram. Eles não te condenaram, eu também não te condeno. Mulher, podes ir, vai em paz e não peques mais. Olha que lindo, né? Jesus é maravilhoso. Jesus realmente é aqui para todos nós um exemplo, um modelo. Eles não te condenaram, né? E eu também não te julgo, eu também não te condeno. Podes ir, vai em paz, mas não peques mais. Ou seja, não vale a pena, minha querida, não vale a pena o pecado, porque o pecado mata, o pecado destrói a vida, o pecado nos tira a vida, nos leva à morte. Vai estar liberta, está purificada, e não peques mais. Então, o amor de Jesus é maravilhoso. A vida daquela mulher mudou. Tudo que ela não tinha, tudo que ela não tinha ouvido e tudo que ela não tinha recebido, em Cristo ela encontrou.
enquanto todos julgavam ela, enquanto todos queriam matá-la com a pena máxima de morte, tirando-lhe a vida por causa dos seus pecados. Jesus a acolheu, Jesus teve compaixão dela, Jesus a amou profundamente e a libertou, e também libertou seu coração, sua alma de todos os pecados. Ela se tornou discípula de Jesus e nunca mais deixou o Mestre, nunca mais. Essa mulher, ela segue com Jesus, ela vai estar com ele até o último momento. Ninguém nunca amou ela como Jesus amou, e esse amor, né, é o que cura nós também. Eu pergunto a vocês, o que pode fazer a condenação, meus irmãos? Pare e pense. Pare aí você homem, pare você mulher, paremos nós agora, vamos finalizar essa reflexão, vamos pensar o que a condenação pode fazer. Vocês acham que a condenação pode curar alguém? A condenação tem o poder de salvar alguém? Não! A condenação não recupera nenhuma pessoa. A condenação não é capaz de recuperar nenhum indivíduo. A condenação só leva a dor e o sofrimento, só leva as pessoas à morte, nada mais. Vocês sabem que aqui, na palavra do Evangelho, aqui na palavra que nós acabamos de ouvir, a recuperação só pode vir do amor. A recuperação vem somente do amor e nada mais. Somente o amor mostra para todos nós o nosso rumo, o rumo que nós devemos tomar. Somente o amor mostra para nós o caminho, o verdadeiro caminho que nós devemos tomar. Irmãos, para todos nós Jesus está dizendo: punir não muda ninguém. A punição só gera medo. A punição só produz medo nas pessoas. Ela não tem capacidade para converter as pessoas. Ninguém vai ser salvo pelo medo. Ninguém. Por isso nós falamos com o papai e a mamãe, a gente orienta os pais, orienta as mães, orienta os avós, a gente orienta os tutores responsáveis pelas nossas crianças e jovens. Nós sempre orientamos, dizemos: não seja agressivo, não seja grosso, não seja estúpido, não seja violento, pai, não seja violenta, mãe, não grite com seu filho, não seja estúpido com ele. Muito pelo contrário, a educação vem pelo amor. Quem ama, educa. Então, com calma, com paciência, com amor, com carinho, com ternura, fale com o seu filho, dialogue com o seu filho, não tenha medo, mas tenha tempo para sentar e falar com ele. Nada melhor do que o amor, nada melhor do que a proximidade, nada melhor do que um pai e uma mãe presente, nada melhor do que um pai e uma mãe que fala com seus filhos, orienta os seus filhos e dá conselhos, e é um exemplo para os seus filhos. É isso que cura, é isso que orienta e que salva os nossos filhos. Então, eu digo para vocês: condenar não vai levar a nada, punir não vai levar a nada. Somente o amor é capaz de mudar as vidas, somente o amor é capaz de fazer o bem, somente o amor tem o poder de perdoar. E eu finalizo aqui dizendo: enquanto nós ficarmos condenando, enquanto nós ficarmos condenando o outro, ficarmos condenando uma pessoa ou outra pessoa, um grupo ou outro grupo, enquanto nós permanecermos na atitude, no gesto de condenarmos e não olharmos para dentro de nós, não olharmos para o nosso interior, não olharmos para dentro do nosso coração com sinceridade, irmãos, repito, com sinceridade, nós vamos ver perpetuar a violência, nós vamos ver perpetuar
o sofrimento, nós vamos ver perpetuar a intolerância e nós vamos ver e ver sempre mais pessoas sofrendo e pessoas perdendo a vida, a paz, a alegria diante de nós. Então olhe para dentro de si. Jesus no Evangelho tem aquela regrinha de ouro: não queiras para o teu próximo o que tu não desejas para ti próprio. Então nós temos que olhar para dentro de nós. Nós somos maus também, nós somos fracos também, nós somos limitados também, nós erramos também, nós pecamos também, nós praticamos o mal também. Quantas vezes nós também, não fomos adúlteros, não cometemos a promiscuidade com tantas maneiras e formas de pecar? Nós não podemos ficar julgando o outro, não. Nós temos que rezar pelo outro e por nós também. Nós temos que ajudar o outro para que ele se levante, ele que está caído, e nós também. Nós temos que trabalhar para que o outro viva na graça de Deus, na luz de Deus, se afastando do pecado e tudo que é mal, e nós também. Então, que a palavra de Jesus entre no nosso coração, nos ajude a ser melhores pessoas, melhores cristãos, na relação, na convivência conjugal, na relação, na convivência familiar, na relação, na convivência comunitária. Que Deus nos ajude, a palavra de Deus ilumine e alimente a nossa vida. Vamos ficar de pé, vamos neste momento renovar a nossa fé rezando. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Façamos nossa prece. Nossa resposta: dai-nos um coração como o vosso. Dai-nos um coração como o vosso. No deserto da condenação, fazei da Igreja uma fonte inesgotável de vossa divina misericórdia e perdão. Rezemos. Dai-nos um coração como o vosso. Dai-nos a paixão de Paulo por vosso Filho, nosso Salvador, encarnação de vossa misericórdia. Rezemos. Dai-nos um coração como o vosso. Dai-nos um coração fraterno, solidário também com a natureza, nossa casa comum. Rezemos. Dai-nos um coração como o vosso. Senhor, tudo isso rezamos, pedimos com fé, porque a nossa alegria é confiar no Senhor, e a nossa alegria ainda maior é saber que nós podemos confiar no Senhor e no seu amor infinito. Tudo colocamos em vossas mãos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina para sempre. Amém. Sentados agora, vamos juntos cantando, apresentar, fazer as nossas oferendas, nossas ofertas. Todo povo sofredor, o seu canto esquecerá. Hoje que cantou na dor, na alegria correrá.
nós vibramos de alegria, o Senhor fez maravilhas, publicaram as nações. Todo povo sofredor, o seu pranto esquecerá, pois o que plantou a dor, na alegria correrá. Pois o que plantou na dor, na alegria correrá. Orai, irmãs e irmãos, Pai, que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ouvi-nos, ó Deus Todo-Poderoso, e concedei que vossos fiéis, impregnados dos ensinamentos da fé cristã, sejam purificados pela ação deste sacrifício. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças, louvar-vos, Pai Santo, rico em misericórdia, e bendizer vosso santo nome em nossa caminhada para a luz da Páscoa, seguindo os passos de Cristo, mestre e modelo de humildade, mestre e modelo da humanidade, reconciliada e vivificada no amor. Vós reabris para a igreja durante esta quaresma a estrada do êxodo, para que ela, aos pés da montanha sagrada, humildemente tome consciência de sua vocação de povo da aliança, convocado para cantar os vossos louvores, convocado para escutar vossa palavra, convocado para experimentar os vossos prodígios. Por isso, Pai, vendo com alegria estes sinais da salvação, unidos aos anjos, ministros da vossa glória, proclamamos os vossos louvores, cantando unidos a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, vós sois a fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas do pão e do vinho, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Enviai o vosso Espírito Santo. Enviai o vosso Espírito Santo, estando para ser entregue, estando para dar a sua vida. Jesus pôs-se à mesa,
tomou em suas mãos o pão, olhou para o céu e deu graças. Em seguida, Jesus partiu o pão e o deu aos discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus, tomando nas mãos o cálice, deu graças novamente e o deu aos discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão, para o perdão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis aqui o Senhor, eis o mistério da fé e do amor. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, Pai Santo, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui reunidos na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos, Pai, que participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, em comunhão com o nosso Bispo diocesano Francisco Carlos, também os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Vamos lembrar os nossos entes queridos, nossos falecidos, todas as pessoas que morreram. Hoje faleceu lá em Dois Córregos o pai do Frei Paulo, senhor Miles, grande amigo, um homem santo, um homem temente a Deus, um grande servo de Deus. Nós lembramos dele, vai ser sepultado hoje às 4 da tarde. Nós rezamos pelo Frei Paulo, nós rezamos pela família do senhor Miles, todos sejam confortados pelo Espírito de Deus. Vamos lembrar de todos os falecidos, todas as almas benditas do purgatório, para que tenham uma ressurreição, uma luz, tenham uma paz. Pai, por isso dizemos, pedimos, acolhei-nos junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós nos pedimos, Senhor, tende piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, com São José, seu esposo, com os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Vamos olhar para Jesus, vamos agradecendo, louvando a Deus com o nosso grande amém. Deus
bom. Você imagina o quanto Deus é bom? Nosso coração, nossa inteligência, nossa consciência, nossa sabedoria humana é incapaz de compreender o amor de Deus por nós. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Vamos rezar, queridos irmãos, dizendo: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo, Senhor e Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Vamos rezar juntos, pedindo a paz e a unidade para nós. É assim que nós vivemos a Quaresma, é assim que nós celebraremos a Semana Santa, viveremos a Páscoa na paz e na comunhão. Digamos: Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa paz. Mulher, ninguém te condenou? Disse ela: ninguém, Senhor. E ele disse: eu também não te condeno, podes ir, e de agora em diante não peques mais. Irmãos e irmãs, eis aqui o Senhor que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entreis em minha morada, Mas dizei uma palavra e sereis salvo. que o santo corpo, o precioso sangue de Jesus, nosso Senhor, nos sirva para a vida eterna. Amém. Sentem-se, por favor.
quanto que esperou pudesse um dia chegar bem perto, dizendo tudo. Se não conseguiu como queria, o seu silêncio não ficou mudo. Ela muito amor, tem a minha paz, vai seguir caminho sem temor. Sabe quem eu sou e será capaz de espalhar na terra o meu amor. Ela ultrapassou toda a medida, não devastando meros receios, lágrimas, perfume e acolhida, nem se importando com preconceito. Ela muito amor, tem a minha paz, vai seguir caminho sem temor. Sabe quem eu sou e será capaz de espalhar na terra o meu amor. Se ninguém ousou dizer bem claro o que pensava naquele gesto, ele revelou como era raro esse carinho tão manifesto. Ela muito amor, tem a minha paz, vai seguir caminho sem temor. Sabe quem eu sou e será capaz de espalhar na terra o meu amor. Ela é sempre convidado, se põe à mesa, nutrindo a vida. Olha os corações e põe de lado toda aparência, pura ferida. Ela muito amor, tem a minha paz, vai seguir caminho sem temor. Sabe quem eu sou e será capaz de espalhar na terra o meu amor. Oremos. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Concedei, ó Deus Todo-Poderoso, que sejamos sempre contados entre os membros de Cristo, cujo corpo e sangue comungamos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Maravilha. Gostaria que vocês colocassem para mim, para todos nós, qual é a programação da Semana Santa. Então, próximo domingo é domingo de Ramos, Então, tem a programação? Pode passar, por favor? Lá tem aqui na folhinha, viu? Vocês têm na folhinha da comunidade? Todos têm? Então, programação da Semana Santa, dia 13, é domingo próximo, Então, será domingo de Ramos, celebração de Ramos, com a celebração da palavra, a bênção dos ramos, às 10h30 da manhã. Então, domingo próximo, então venha para cá, 10h30, celebração de ramos, com a bênção dos ramos aqui na nossa comunidade. Não vamos esquecer, próximo domingo, se programe. Depois, dia 16, meditação da Via Sacra,
às 7h30 da noite. Então, dia 16, meditação, a oração da Via Sacra. Lembrando, dia 16 cai em que dia da semana? Na quarta-feira. Aliás, é o último dia da quaresma, né? Quarta-feira, encerrando o período quaresmal, né, que vai até quarta-feira da Semana Santa. Nós vamos estar aqui meditando a Via Sacra. No dia 17, já é o primeiro dia do Tríduo da Páscoa, que é o Tríduo, é quinta, sexta e sábado. Então, quinta-feira, dia 17, a celebração aqui às 7h30 da noite do Lava Pés. Então, 7h30 da noite aqui na nossa comunidade. Dia 18, adoração do Santíssimo, vigília, né? Então, a vigília de adoração, dia 18, às 9h da manhã. Tá bom, gente? Uma horinha aqui que vocês passarão diante do Santíssimo Sacramento, né? Ele será exposto aqui no altar e a comunidade terá a oportunidade de fazer a vigília de adoração às 9h da manhã, na sexta-feira, dia 18. Depois, ainda no dia 18, a adoração da cruz, a celebração do Senhor morto às 3h da tarde, 15 horas, 3h da tarde, celebração da paixão e morte de Jesus, a procissão, né, do Senhor morto e a adoração da cruz, 3h da tarde, também aqui, na sexta-feira santa. No dia 20, missa de Páscoa. Então, dia 20, a Santa Missa da Ressurreição, a missa da Páscoa aqui, às 10h30 da manhã. Isso, então, bem lembrado. Então, no sábado, então vocês sabem que no sábado é a vigília pascal, então não vamos ter nada aqui, e a vigília da Páscoa, a vigília pascal, lá na igreja matriz Nossa Senhora Aparecida, em Dois Córregos. Quem puder ir, quem puder participar, maravilha, vá, né? Não percam a oportunidade, vá para lá. Nós vamos ter lá na matriz, na igreja Nossa Senhora Aparecida, nossa matriz paroquial, no santuário de Nossa Senhora, a vigília pascal, que vai ser às 7h da noite, tá bom? Beleza? Então essa é a nossa programaçãozinha aí. Quem tiver dúvida, só ligar, né? Só entrar em contato, que tem lá as meninas aí da equipe de liturgia, né? Como chama? A Marta, sempre dá o branco, a Marta aí atrás. Tem também aqui os outros membros da comunidade, podem orientar, tá bom? Vamos viver bem a Semana Santa. Só um minutinho, Padre. Podemos dar um bocadinho rápido? Bom dia a todos, primeiramente. A gente queria mais uma vez agradecer o pessoal que doou materiais para a colocação dos ventiladores. Falta pouca coisa aqui para a gente pôr, né? Não faz né? E domingo que vem, o envelopinho da coleta vai ser entregue aí, quem ainda não pegou, é a Coleta Nacional da Solidariedade, no domingo, dia 13. Isso é aquela campanha, a coleta de evangelização do domingo de Ramos. Então leve para casa, vocês trarão no domingo. Né? Isso, e a gente tinha feito uma todos trazendo, participando. Mas quem ainda não chegou, no final da missa procura alguém na mesinha que eles vão entregar. E a gente fez uma rifinha de umas imagens, uns quadrinhos da igreja, né? Então a gente abriu hoje. Quem deu o nome é Márcia, quem ganhou foi a Helene. Eu acho que ela não está aqui hoje, mas aí a gente entra em contato. Eu não participei dessa, né? Essa não, tá? Essa foi rapidinho. Que beleza. Aquele por R$2 vendeu. A penúltima eu participei, comprei 5 essa aqui. Teve um comprou um só e ganhou, olha que coisa, né? O que ganhou comprou 2 nomes só. Mas é legal isso, né, gente? A gente faz Logo bolão. a gente vai fazer outra, acho que todo mundo que vem, vou fazer de cesta de chocolate. Então a gente conta com a colaboração de todo mundo. Vou postar nos grupos, quem puder colaborar com a gente, uma cesta de chocolate. Tudo para a obra aqui do nosso salão. Terminar o salão para poder fazer a igreja, né? É isso aí. Beleza, vamos participar. Vamos
as atividades, torna viva a nossa comunidade, né? Então isso é muito importante. Então, lembrando de nós estamos na última semana, vamos lembrar de um detalhezinho, né, com a luz do Evangelho. Se você tem mágoa de alguém, se você ainda tem aí um ressentimentozinho de alguém, né, não vai com a cara de alguém aí, está guardando aquela mágoa, né, está pesado o coração, aproveite essa última semana, é tempo de reconciliação. Não deixe de perdoar, tá bom? Lembrando, é claro, quando a gente perdoa a pessoa, significa que a gente vai ficar dando beijinhos, abraços, não é isso não. Né? Perdoar aqui dentro, perdoa, bota uma pedra em cima, morreu, é passado, água passada não roda moinho, é tempo, é a última semana, é a oportunidade da gente fazer reconciliação. Então perdoe, se tem alguém que te magoou, que falou alguma coisa que não foi legal, que te feriu, ou fez algum mal contra você, né? Então perdoa, reze por ele, é tempo, é a semana da gente buscar essa graça tão grande e preciosa, né? A reconciliação. Desejo a todos uma santa tarde, um abençoado domingo, uma abençoada semana. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Desça, queridos irmãos, sobre todos, sobre a casinha de vocês, a chácara, esse cantinho, o recanto, né, de descanso, de aconchego, também sobre o almoço, a refeição, a mesa de cada um, sobre toda a família de vocês, a bênção amorosa e generosa de Deus, dele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E sobre os nossos pãezinhos, a bênção de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força. Ide, que o Senhor e Nossa Senhora vos acompanhem. Graças a Deus e a Maria. O Cristo Rei se fez humano nessa terra, e as criaturas deu valor e atenção. A vida plena que no mundo já se espera, ganha sentido com a nossa redenção. Ao entregar o paraíso ao ser humano, Deus contemplou sua beleza e seus dons. Louvado seja nosso Pai, o Criador. Deus viu que tudo era muito bom. O universo tudo está interligado. Nele vivemos e com todos somos um. Nessa quaresma convenção somos chamados. Cuidemos todos dessa casa que é comum. Ao entregar o paraíso ao ser humano, Deus contemplou sua beleza e seu dom. Louvado seja nosso Pai, o Criador. Deus viu que tudo era muito bom. Há muito tempo o louvor das criaturas já se ouvia em um canto universal. O seu autor, a expressão ele inaugura, fraternidade, ecologia integral. Ao entregar o paraíso ao ser humano, Deus contemplou sua beleza e seu dom. Louvado seja nosso Pai, o Criador. Deus